Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares. Eu gostaria de falar com vocês sobre a falsa salvação das seitas pseudos cristãs. Porém, é importante saber, é importante entender que chamam de cristãos no sentido religioso da palavra, ou no sentido global da palavra, no sentido generalizado da palavra, todos aqueles que, independente da sua instituição religiosa, independente dos seus dogmas, independente das suas crenças, declaram crer em Cristo. Porém, o cristão verdadeiramente são, de fato, aqueles que creem em Cristo de forma genuína, de forma verdadeira, conforme ensinam as Escrituras Sagradas. Os demais, todos estes que eu falei, que seguem dogmas, que seguem um sistema religioso, estes são chamados de pseudos cristãos. A palavra pseudo, ela pode ser substituído por falso, ou seja, pseudos cristãos ou falsos cristãos. Isso não quer dizer que a pessoa as pratica por conta de um mau caráter ou por conta de uma maldade, mas é porque elas mesmas estão vivendo enganadas dentro de uma mentira, acreditando ser a verdade. E estas seitas pseudos cristãs, elas são tão perigosas quanto as seitas que não se declaram cristãs, como por exemplo o budismo. E as seitas pseudo-cristãs é literalmente um lobo vestido de pele de ovelha, pois as seitas pseudo-cristãs se apropria da figura de Cristo para defender as suas heresias, se apropriam da figura de Cristo para defender as suas mentiras. A gente não pode esquecer que o diabo, ele usa de textos isolados das Escrituras e fora do contexto para defender uma mentira. O diabo, ele é capaz de se transfigurar em anjos de luz para que você caia nas suas ciladas, acreditando que o mal é bom, que o doce é salgado. Ele usa-se dessas artimanhas para que você caia na mentira, pois o intento do diabo, a ideia dele é lhe afastar ou lhe manter afastado de Deus. É fazer com que você realmente não enxergue a Cristo verdadeiramente, de forma genuína, como ele é, ou a mesma sua doutrina como verdadeiramente é. Normalmente as seitas, elas diminuem a cruz, elas colocam obstáculos no meio da salvação. É muito comum as seitas se justificar, se julgar como a remanescente de Deus, como a única religião verdadeira de Deus na terra, como o caminho que Cristo revelou sendo a própria instituição religiosa. Então ela coloca ali como o mediadora, substituem a Cristo, substituem o mérito de Cristo, substituem a cruz de Cristo, colocam ali obstáculos, colocam ali dogmas, colocam ali rituais de forma que você precisa praticar para alcançar a salvação. As seitas pseudos cristãs colocam outros meios de purificação de pecados, como por exemplo o purgatório, um fogo purificador, ou seja, diminui a cruz de Cristo. Colocam, por exemplo, dias de salvação, alguns colocam sábado, outros podem colocar qualquer outro dia, como você precisa cumprir aquele rito, guardar aquele dia para que você possa ser salvo, ou colocam ali o seu batismo, você precisa ser batizada nessa instituição para ser salva. Eles dizem, olha, Cristo ensinou isso, olha, é Cristo que salva, mas você precisa praticar aquilo para ser salva.
eles usam destas artimanhas, eles usam destas facetas, colocam o nome de Cristo no meio, porém desonrando, desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz, que é suficiente e único e capaz de me salvar e de te salvar. A gente entende, nós cristãos, entendemos que para ser salvo foi necessário apenas um único ato de justiça. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 18, você vai ver lá na parte B do versículo que diz assim: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então só há um ato de justiça. Não há práticas, não há rituais, não há espiritismo, não há guarda de dias, não há uma purificação de pecado pós-morte, porque o único ato de justiça feito por Cristo, capaz de nos salvar, foi realizado por intermédio da cruz. Há um só mediador. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador, é o único capaz de mediar nós e Deus, é o único caminho que nós temos entre nós e Deus, pois o pecado consumado pelo homem lá no Éden e consequentemente espalhado por toda a humanidade fez com que criasse um grande abismo entre nós e Deus. E justamente o ato de justiça que Jesus veio realizar aqui na terra é fazer com que existisse um caminho, uma ponte entre nós e Deus, para que nós pudéssemos ser salvos e não cair neste grande abismo. A Bíblia declara em Atos, no capítulo 4, no verso 12, que só existe um nome, é só um nome, não é o nome da sua religião, não é o nome da sua seita, não é o nome de qualquer outro homem, não é o nome de uma prática espírita, uma prática religiosa, não, em nenhum outro há salvação, diz Atos 4:12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, por aqueles que já morreram, não é Kardec, não é o santo em que você venera, nem debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, porque é somente pelo nome de Jesus Cristo. Cuidado, você pode estar sendo enganado se a religião tem lhe imposto rituais, obras, sacrifícios, obras para que você realize para alcançar a perfeição, rituais lhe propõem, lhe ensinam reencarnação, que você tem que ir evoluindo para até chegar a um momento de perfeição. Não é nada disso, não precisa nada disso. Jesus se entregou uma única vez pelos nossos pecados e Ele há de voltar também para nos levar para onde Ele estiver, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo e Ele concretizou a nossa redenção na sua ressurreição. E assim é a nossa fé e a nossa crença, baseado nas Escrituras Sagradas, e somente há um só mediador entre Deus e os homens, e um só nome pelo qual importa que sejamos salvos, e nenhum outro nome há dados entre os homens. E este nome, capaz de me salvar e de salvar, chama-se Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Pense nisso.